A grande revelação, minha palavra. Palestra realizada em 22 de abril de 1968. Neville Goddard. A minha palavra que sai da minha boca não voltará a mim vazia, mas cumprirá o que eu proponho e prosperarei naquilo para que a enviei. Isaías 55. Esta é a mesma palavra registrada no livro de João como: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra se tornou carne e habita em nós. João 1. A versão padrão revisada da Bíblia traduziu mal a preposição em para ler, entre, como a palavra tornando-se carne, habita em nós. Note que João usou o plural nós, pois não era uma pessoa que a palavra assumia, mas a natureza de ser uma pessoa. A palavra assumiu a natureza humana, para se tornar o molde sobre o qual o padrão é moldado. No começo, a palavra estava com Deus e era Deus. A palavra grega logos, traduzida como palavra, significa padrão, aquilo que dá significado, um plano. No início havia um plano chamado Jesus Cristo. Ele é o homem padrão que assumiu a natureza humana para se tornar o molde sobre o qual nossa natureza está sendo formada. A palavra não se tornou um indivíduo chamado João, Neville, Pedro ou Graça, mas a natureza humana, de modo que, quando seu trabalho terminar em um indivíduo, ele dirá: eu sou ele. Esta é a história do trabalho escravo, um contrato que vincula uma pessoa a trabalhar para outra por um determinado período, como um aprendiz. Nas Índias Ocidentais e na Guiana Inglesa, há 100 anos, eles contrataram mão de obra. Por 14 anos, os índios eram escravos. Em seguida, eles receberam algumas terras, um lar e liberaram-se para competir com aqueles que os escravizaram. As Escrituras falam do trabalho escravo como: o Senhor Deus disse a Abraão: seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravos e oprimidos por 400 anos. Depois, eles sairão com grandes posses. Aqui está um período fixo de tempo, e a escravidão não irá além deste ponto. 400 é o valor numérico de Taf, a última letra do alfabeto hebraico, cujo símbolo é uma cruz. A natureza humana carrega essa cruz por 400 anos. Então, a palavra se desdobra e a natureza humana é redimida. Redenção significa resgatar um artigo que foi colocado em penhor pelo pagamento do empréstimo para o qual foi dado. Então, vemos que a criatura foi sujeita até à futilidade, não de bom grado, mas pela vontade daquele que o sujeitou, na esperança de obter a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8. Agora, você e eu podemos acreditar, mas não temos consciência de por que estamos aqui. Estamos vivendo animando corpos, mas não espíritos que dão vida. Desejando este conhecimento, fomos submetidos e enviados como escravos por um período definido. Não há outro caminho para ser redimido. Então Deus se tornou nós. Ele está fazendo o papel de você, independentemente do seu nome aqui. Somos todos a palavra de Deus, caminhando para um final definido. Minha palavra, que é o meu próprio eu, não retornará a mim vazia. Ela deve realizar aquilo que eu proponho e prosperar na coisa pela qual eu a envio. E quando minha palavra retornar, eu descobrirei que sou a palavra que foi enviada, me fazendo um filho de Deus igual a Deus. Se a palavra como Deus habita em você e se desdobra em você, você não é um com Deus no seu retorno?
Eclesiastes nos diz: Ele fez tudo perfeito em seus dias, e Ele colocou a eternidade na mente do homem. Mas, para que o homem não possa descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim, no pensamento hebraico, a eternidade consiste em todas as gerações de homens, e suas experiências se fundiram em um todo grandioso. O tempo concentrado no qual o todo é colocado e do qual todas as gerações nascem é chamado Davi. Isso é o que é colocado na mente. A palavra Olam, traduzido como eternidade, significa um jovem rapaz. Você notará que todos esses termos são usados para descrever Davi. De quem é essa juventude? Informe quem é o filho da jovem. Quem é você, meu jovem? Essas são as perguntas feitas por Saul, o primeiro rei de Israel, feitas por escolha humana, de observação externa. Saul foi rejeitado pelo Senhor. Vendo apenas o coração, Deus escolheu Davi, alegando ser um homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Assim, Davi é o primeiro rei de Israel por escolha divina, enquanto Saul foi o primeiro rei por escolha humana. Depois de ter passado por todas as gerações de homens, você será confrontado por uma juventude, a personificação da eternidade, que você traz como resultado de sua jornada para a morte. E ninguém vai falhar para com a palavra de Deus. Você não pode retornar a ele vazio, mas você deve realizar o que você propôs e prosperar na coisa pela qual você foi enviado. No final de sua jornada, você encontrará Davi, que clamará a você: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Aqui está o ungido de Deus, o primogênito de toda criatura. Como a palavra te possui, a natureza humana é adiada e você se torna o molde sobre o qual a natureza divina é formada e finalmente nascida. E quando o trabalho é concluído, a palavra se revela e Davi, o resultado de sua dor terrível, te chama de pai. Com toda a confusão na atmosfera sobre o conflito racial, meu amigo Ben recentemente compartilhou uma visão comigo. Em sua experiência, 6 vizinhos, todos negros, corriam na direção dele carregando facas. Seus corpos estavam dilacerados, mascurados e seus braços marcados por cicatrizes. Parando uma pessoa, Ben disse: Você não sabe que isso está errado? Essa violência é estúpida, que é mal. Por um momento, o homem hesitou e depois balançou a cabeça e disse: Mesmo que eu quisesse, não conseguiria impedi-lo. Este mundo é um palco no qual o homem está sob compulsão para desempenhar seu papel. Como você vai parar uma peça e mudá-la porque você não gosta da parte que está tocando atualmente? Porque você não gosta de violência, você vai parar de assassinar e mudar a peça? Hamlet é assassinado toda noite que a peça continua, e quando a cortina cai, ele é retirado do palco. O assassinato faz parte do jogo, já escrito e inalterável. Você pode, no entanto, mudar seu modo de vida dentro da estrutura da peça, pelo mesmo princípio que anima o mundo. Agora, a palavra não habita e se assume como homem particular, mas habita em nós. Portanto, você não precisa assumir que seu nome é Rockefeller para se sentir rico, mas sim, simplesmente assumir a natureza da riqueza. No livro de João, esta pergunta é feita: O que você quer ver? Um homem abalado pelos ventos? Você está procurando um homem para se curvar? Um homem para se sentir inferior? Conheci homens que respeito, mas não considero nenhum deles meu superior. Eu respeito a grande mente de Einstein, mas se eu estivesse em sua presença, eu não o consideraria maior do que eu. Hoje eu fui ao dicionário e procurei a palavra pessoa. Dizia que a palavra era usada nesse sentido. Na minha posição na vida, eu nunca poderia conhecer uma pessoa do ofício socialmente. Estranhamente, eu, nessa experiência em um coquetel uma noite,
uma senhora que deu a festa se desculpou profusamente por convidar um homem e sua esposa que possuíam uma retrosaria bem-sucedida na Avenida Madison. Essa senhora não ganhou seu dinheiro, ela recebeu sua riqueza de um acordo de divórcio. Mas como era membro de todos os clubes exclusivos da cidade de Nova York, sentia que estava acima do casal que ganhava a vida, expressando assim a definição do dicionário da palavra pessoa. Certamente há outras definições para a palavra pessoa. A primeira e última definição é ator, uma máscara para quem faz parte. Aqui está uma parte que uma pessoa está jogando. Essa senhora não podia ver a parte. Por sentindo-se desapegado, ela viu a pessoa. Mesmo hoje, com todas as suas missões, ela ainda não consegue separar a pessoa da parte que ele desempenha. Mas Deus, sendo sensível, está desempenhando cada parte. Quando Benny viu a violência, ele estava olhando para o passado, tentando dizer a verdade àqueles que o ouviam. Momentaneamente, prendendo a atenção de um dos atores no papel da violência, ele percebeu que, mesmo que ele quisesse pará-lo, ele não poderia. Sendo lançado em um papel, você deve jogar até o fim. Então, Davi sairá, dando testemunho da vontade de Deus que entrou e completou o drama para trazer os filhos com vida neles. É preciso esse drama horrível para transformar uma alma animada em um espírito que dá vida. Somos ensinados a acreditar que, se fizermos certas coisas, mudaremos a peça, mas isso não é verdade. Aqueles a quem ele conheceu, predestinou ser conforme a imagem de seu filho, e aqueles a quem ele predestinou, ele chamou, e aqueles a quem ele chamou, ele justificou, e aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Aqui está uma peça de 5 termos, começando com presciência e terminando em glorificação. Se no presente momento você está financeiramente atrás da bola 8, assuma a natureza da riqueza até incorporá-la. Você deve esquecer uma pessoa chamada Jesus e pensar nele como a palavra de Deus, que se tornou carne e habita em você. Ele nunca assumiu uma pessoa, mas a natureza do homem. No estado de Abraão, a imaginação tomou sobre si o elemento da natureza humana antes de assumir uma personalidade. Encontrando-se em forma humana, a palavra molda a natureza humana em si até que a humanidade se torne a própria imagem de Deus. E naquele dia, aquele que começou bom trabalho em você se revelará, e você saberá que você é Deus. Tendo escrito a peça com todos os seus horrores, Deus desempenha todas as partes. Um dia, todo filho saberá que ele é o autor da peça. Nesse dia, seu poder criativo e sabedoria serão aprimorados além de seus sonhos mais selvagens, porque, como a própria vida, a palavra assumiu o estado de morte e conquistou-o. Agora, uma senhora recentemente compartilhou uma experiência perfeitamente maravilhosa comigo, dizendo: eu me vi saindo de mim mesma como uma mulher velha, segurando uma criança em seus braços. Embora eu a visse como outra, eu a conhecia como eu mesma. Essa é uma visão perfeita do capítulo 18 do Gênesis. Sara era uma mulher velha. Fazia muito que deixara de estar com ela à maneira das mulheres, mas ela trouxe à luz o filho prometido. Neste capítulo, Deus fala com Abraão e, ao contar-lhe a promessa, passa do primeiro para a terceira pessoa. Dizem que Sara riu porque ela e Abraão eram velhos. Na época, ela não reconheceu o Senhor, mas quando aquele que fala dele na terceira pessoa diz: há algo muito difícil para o Senhor, Sara o reconheceu e não duvidou mais. Essa senhora teve a visão de Sara e agora terá a experiência de Maria e dará a criança prometida. Naquela mesma noite, quando ela fechou os olhos, viu uma orelha enorme, um martelo e uma espiga. Enquanto ela observava, mãos invisíveis dirigiam um espinho pela orelha. Embora ela soubesse que o ouvido era dela, não doeu. Por esse ato,
essa senhora cumpriu o capítulo 40 do livro dos Salmos, pois, se você ler a nota de rodapé, verá que os ouvidos ficaram entediados por você. Isso é feito para você ouvir a palavra vindo ininterruptamente de dentro. Todos vão despertar, independentemente da violência que apareça no mundo. Nós temos isso em nossa cidade hoje, mas eu digo, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Assim como o homem disse a Beni, mesmo se eu quisesse, eu não poderia pará-lo. Na parte em que você concorda em fazer chamadas por violência, você fará isso. Por ter concordado em ser escalado no papel, você deve jogar o papel até o final. Dentro de sua esfera, no entanto, você pode assumir a natureza de qualquer coisa e expressá-la, pois você é o mundo. Assuma a natureza da saúde e a saúde assumirá os tons de carne. Encontre a sensação de riqueza e você pegou sua natureza. Você não precisa sentir que é um indivíduo específico que é rico, saudável ou famoso, a fim de personificá-lo. Deus não assumiu a individualidade, mas a natureza da humanidade. Ele habita em você, pois a palavra se tornou carne e habita em todos nós. Eu estou dizendo a você o que sei da experiência. Acredite nas minhas palavras, pense em seu significado e você despertará de dentro enquanto a palavra de Deus se revela em você. Você encontrará a essência de sua jornada através desses 400 anos e se redimirá. Você vê, aquele que colocou você em cativeiro tem que redimir você, e a única maneira que ele pode fazer é dar a você mesmo. A vida está no sangue. Ele deve redimir você com seu sangue vital. À medida que seu corpo de crença é dividido de cima para baixo, você verá o sangue de Deus como ouro líquido e vivo. Fundindo-se com isso, você se torna o sangue dele e retorna ao Santo dos Santos, como aquele que fez o supremo sacrifício. Você deve ser redimido, pois aquele que redime você se comprometeu e deve recuperar sua promessa. Você foi enviado ao mundo, não de bom grado, mas para que você pudesse se tornar como ele é. A única maneira que ele poderia fazer isso era dar-lhe seu sangue vital. Enquanto no mundo você está ciente da geração e divisão. Mas quando você se torna consciente de ser um com o seu sangue, você sobe em regeneração e unidade, no único ser que caiu. Lembre-se, você é a palavra que torna este mundo real, embora você esteja totalmente inconsciente disso. O homem padrão está sendo moldado em sua natureza. Aquele que começou bom trabalho em você o completará no dia de Jesus Cristo. Naquele dia, você saberá que você é Deus. Enquanto isso, imite a Deus. Nomeie seu desejo e sinta sua natureza. E quando se tornar carne, não se esqueça de como surgiu. Não dê crédito aos meios, mas lembre-se da natureza que produziu o desejo, pois este mundo é uma peça, e uma peça permanecerá até que a palavra de Deus se redima em tudo. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros.
Muita paz e luz a todos. Namastê.